Olá pessoal, vou iniciar a live. Daqui a pouquinho a doutora Luísa está entrando. Vou colocar aqui um título da nossa live para que todos entendam sobre o que vai ser falado. Deficiência de G6PD na visão do profissional. Eu gosto de entrar alguns minutinhos antes para poder organizar tudo, esperar a doutora entrar. Deixa eu botar aqui com a doutora Luísa. Tô botando o título aqui rapidinho. Prontinho, pronto. Agora tá fixado para quem entrar e acompanhar e entender o que vai ser falado. Bom, nossa live vai dar início mesmo às 6 horas, tá? Vamos aguardar a doutora Luísa chegar aqui. Tava conversando com ela alguns minutinhos antes. E avisei a ela que eu estaria entrando 5 minutinhos antes aí para poder ver se tá tudo ok, se a minha internet tá ok, né? Porque imprevistos podem acontecer. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos, tô bem animada, muito feliz também, né, de volta aí a fazer essas lives com profissionais. É algo que eu acho extremamente importante trazer aqui pro perfil um pouquinho da visão do profissional também, a orientação do profissional também, né, porque na realidade a gente tem que dar valor à ciência, a gente tem que dar valor aí aos profissionais da área da saúde, porque a gente pode até ter essa visão, né, de que, nossa, os médicos não sabem o que é deficiência de SSPD, os médicos não entendem nada, e não é bem assim. A verdade não é bem essa, né? Eu acho que é uma visão que a gente tem pelo fato de que, como pais, como mães, né, a gente espera a solução imediata, a gente espera aquela resposta mais, digamos assim, elaborada, mais, sabe, que vai dar aquele acalento. E às vezes, né, a forma que ela é abordada e que ela é passada pra gente meio que nos dá uma insegurança, né? Enfim, mas temos sim muitos profissionais aí muito bons na área, profissionais que levam a sério mesmo a deficiência, que sabem do que estão falando, do que estão fazendo aí. E é extremamente importante trazer essas pessoas para poder trazer um pouquinho de palavra aqui pra gente. E a doutora Luísa topou fazer essa live hoje, para a gente trazer um pouquinho dessa abordagem do que é a deficiência de SSPD. Vai ser falado num contexto aí bem geral, né? Um resuminho do que é a deficiência em si, como lidar com a deficiência, o parâmetro da deficiência no mundo, né? Porque ela não é uma deficiência que, digamos, não é algo restrito ao Brasil, né? É uma deficiência enzimática mais comum que existe no mundo. Então, não é algo tão novo assim como muitos pensam, não é doença rara, não é nada disso. E é muito importante muitas das vezes a gente ter um pouquinho do entendimento aí da visão do respaldo médico, né? E esse é o intuito da live de hoje, trazer um pouquinho da visão aí da doutora Luísa, um pouquinho de orientação e também no final da live ela vai falar um pouquinho aí das atualizações sobre Covid, né, sobre o coronavírus e a deficiência de SSPD também. Então, não perca a live, fique até o final com a gente, tá bom? Só mais alguns minutinhos, quando a doutora Luísa entrar, a gente inicia aí o nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui. Tô só aguardando ela entrar, pessoal. Aproveita aí para chamar quem você tem que chamar aí para poder assistir essa live junto com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Quero deixar claro também que a gente não vai conseguir acompanhar os comentários, tá? A gente não vai conseguir ficar respondendo perguntas direto aqui, mas que essa é a primeira live. Na próxima live vai ser uma live aí pra gente tá respondendo e tirando dúvida de vocês por aqui. Então hoje vamos tentar focar mais no conteúdo que a doutora Luísa vai trazer pra gente aí, um pouquinho do conhecimento dela em relação à deficiência de SSPD. Semana que vem tem mais uma live também que eu vou confirmar, não vou falar ainda com quem, mas também é médico também. Mas deixa eu confirmar direitinho, porque essa live com esse médico tá agendada já há mais de um mês. Então alguma coisa pode ter acontecido no calendário, na agenda dele. Mas enfim, tô bem feliz e animada que a gente tá retomando aí as lives com os profissionais.
Boa noite, por favor. Tenho duas filhas, a mais nova nasceu com deficiência e a mais velha fez o exame e deu normal. Se fosse do pai o cromossomo X, as duas teriam que ter. Sim, isso é muito comum. Com certeza o que acontece é que a sua filha que foi diagnosticada, que ela pode ser apenas portadora. E como portadora pode sim também dar esse valor bem um pouco abaixo aí do limite. A doutora Luísa já chegou. Vou abrir aqui um convite para que ela entre. E vamos aproveitar o tempo aí com a doutora, gente. Eu, se deixar, eu falo pelos cotovelos, mas hoje eu estou aqui como ouvinte para poder ouvir um pouco a doutora Luísa. Olá, Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão olá. conseguindo me ouvir? Sim, eu escuto perfeitamente. A galera pode comentar aí nos comentários se tá tudo ok o áudio da gente, tanto da doutora quanto o meu. Tudo certo? Tô tentando Sei que fixar aqui. Peraí. Pronto, acho que foi. Tá bem presinho. doutora, E aí, primeiramente, Nilza, muito boa obrigada. noite. Boa noite. Nossa, que honra, uma honra muito grande estar conversando com você. Ah, Quero eu desde que já digo isso. agradecer por toda a nossa comunidade, a equipe do Mães, agradecer a oportunidade dessa troca aqui com a gente. E agora eu vou te deixar à vontade para se apresentar e começar a Viu? falar sobre a deficiência de SPD. Certo, então primeiro eu queria agradecer, tá? Eu que digo, para mim é uma honra participar da live, fazer, enfim, conversar com vocês, tá? Eu admiro muito seu trabalho, o trabalho das mães que fazem parte do Instagram, assim, realmente acho, como profissional de saúde, acho que é um trabalho muito bem feito. Te parabenizo mesmo, acho que tem muita informação legal, tá? Vocês, poxa, acrescentam muito, acho que ajudam muito as famílias. Inclusive, quando eu atendo, meus pacientes sabem que eu, inclusive, falo para seguir o Instagram, porque eu acho que vocês, assim, como mães e como você estuda tudo, você tem muita informação prática, né? Então, acho que vocês têm muita dica bacana, assim. Poxa, achei uma coisa tal que não tem corante, que é legal, né? Enfim, acho que vocês dão muita ajuda aí. Então, sou muito fã de vocês, tá? E fiquei muito feliz com o convite. Então, me apresentando, eu sou Luísa Albagli, né? Primeiro eu fiz pediatria, depois eu me especializei em hematologia pediátrica, né? E eu moro no Rio de Janeiro e atualmente eu atuo como hematologista pediátrica aqui, tanto no SUS quanto na rede privada. E assim, a gente tem visto. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. A gente tem visto, pelo menos aqui no Brasil, você mora nos Estados Unidos, né? Sim, atualmente eu estou morando nos Estados Unidos. A gente tem visto muito aqui no Brasil um aumento, na verdade, né, do número de pacientes com G6PD. Por quê? Porque no teste do pezinho agora é realizada a dosagem da enzima. Então, isso, na verdade, não é que tenha aumentado o número, né, de pessoas, de crianças com deficiência de G6PD. É que, na verdade, agora a gente faz esse diagnóstico. Então, a gente faz esse diagnóstico muito mais precoce, né? Porque a gente sabe que o teste do pezinho é coletado nos primeiros dias de vida, então a gente já tem esse diagnóstico. Então, eu acho que é uma coisa que está vindo aí mais ainda, né? Na verdade, muitas crianças estão com esse diagnóstico agora por conta do teste do pezinho, que está pelo SUS aqui também no Brasil, né? Exato. Eu acho que a partir do ano que vem, né, que vai ser implantado de forma nacional pelo SUS. Então, assim, o aumento que a gente acreditava que já tinha, né, vai ser muito maior daqui para frente. Exatamente. Mas a Muito gente maior. já tem visto bastante, né? Exato. E que mais? Então, acho que assim, pelo que a gente conversou, o objetivo hoje seria conversar, né, sobre a deficiência de G6PD, explicar um pouco aí o que é, por que surge, né, como ela é transmitida, o que que a gente tem que fazer como tratamento, o que esperar da clínica desses pacientes, né? Então, acho que hoje o objetivo não seria de tirar dúvidas específicas, Exato. tá? Seria dar uma visão geral, assim, né, para a gente entender melhor mesmo sobre a doença. E de repente, em uma outra oportunidade, a gente pode combinar aí um bate-papo de dúvidas. Com Eu fiz um certeza. roteirinho para não me perder, tá? Então, se eu estiver olhando para baixo, é só para eu me guiar aqui no roteiro. Sem Mas problema. você pode ir me guiando, me interrompa quando você quiser, tá? Para a gente ir batendo aí um papo. Tá ok. Então, primeiro, né, o que é G6PD? Eu acho que a gente fala muito de G6PD, 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 mas o que afinal é G6PD, né?
G6PD é uma abreviatura, né, da glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, na verdade, o G6PD é para abreviar esse termo, glicose 6-fosfato desidrogenase, que ela é uma enzima que todos nós temos, né? Inclusive os pacientes com deficiência, eles têm uma quantidade reduzida. E aí, o que faz essa enzima? Ela participa de um processo de produção energética nas células, né? E assim, ela tem uma função especial na hemácia, porque ela protege a hemácia do que a gente chama de estresse oxidativo, certo? Então, assim, na prática, né? O que é isso? Em termos mais palpáveis, assim, o que é isso? Ela protege a hemácia. A hemácia é a nossa célula vermelha do sangue, né? É o que dá ali a cor vermelha do sangue, o que transporta oxigênio. Então, a G6PD, ela protege a hemácia desse estresse oxidativo que pode levar à hemólise. Quando a gente fala hemólise, é um termo muito falado na G6PD, né? E nada mais é do que a destruição das hemácias. A gente sabe que, na verdade, as hemácias, elas são produzidas pela medula óssea, né? A medula fica produzindo continuamente, se você não tem nenhuma doença medular, né? Desculpa. Mas elas não ficam para sempre. A hemácia de todo mundo, ela vai sendo renovada, ou seja, tem mesmo uma destruição natural, né? Mas com um período grande de dias. E a gente sabe que na deficiência de G6PD, quando você tem ali a crise de hemólise, ou até em pacientes que têm a variante mais grave, essa destruição ela vai acontecer precocemente, né? Então, antes daquele tempo normal que a hemácia de todo mundo seria destruída. Que mais que eu acho importante? É uma doença genética, né? Então, o que isso significa pra gente? Significa que o bebê, ele vai nascer com essa deficiência de G6PD e ele vai ter ao longo da vida toda. Então, na verdade, o bebê vai ter, a criança, o adulto, né? Não tem uma cura, né? É uma alteração genética que a gente fala. Então, nasceu com ele, sempre terá e não tem um tratamento assim específico. A gente vai falar do tratamento mais pra frente, né? E uma coisa super importante que também influencia no que a gente vê que é mais prevalente em meninos, em homens, né? É mais comum em homens. Então, assim, pra gente entender por que é mais comum em homens? Porque é uma doença, né, ligada ao cromossomo X. Vocês explicam super bem isso, né? Mas, enfim, não sei, de repente tem alguém aí que ainda não sabe, né? Acho que falando, às vezes, é mais fácil de entender do que só lendo. Então, por ser uma doença genética ligada ao cromossomo X, a gente sabe que os homens, eles são XY, né? Todo homem é XY no seu DNA ali, nos seus genes. E toda mulher é XX, tá, gente? Independente de qualquer coisa, independente disso. Então, geneticamente é isso. Então, o que acontece? Como o homem só tem um X, porque ele tem um X e um Y, ele só precisa, como é uma doença ligada ao X, ele só precisa de um X alterado para ter essa doença. Enquanto as mulheres, pelo fato delas terem 2X, elas vão precisar que os 2X estejam alterados, né? Então, na verdade, o que acontece? A mãe da menina teria que mandar um X alterado e o pai da menina também. Então, a probabilidade fica mais difícil, né? Enquanto que nos meninos, a gente sabe que basta a mãe, né, ser portadora, ou seja, ter um X alterado e mandar esse X para o menino, que ele vai ser... Doutora, uma curiosidade muito grande, isso eu já tinha estudado antes de vir para os Estados Unidos e viver aqui na prática é engraçado, porque tipo assim, nossa, você está vendo na prática, né? Quando o assunto é deficiência de SSPD em si, o termo de que afeta mais aos meninos vem realmente de fora do Brasil, pelo fato de que aqui nos Estados Unidos não existe portadora. No caso, nós mulheres, dentro do Brasil, a gente usa o termo portadora ou deficiente. E aqui nos Estados Unidos, uma vez diagnosticado com a deficiência, seja por um cromossomo só afetado ou dois, no caso da mulher, independente disso, a gente é deficiente aqui nos Estados Unidos. Entendi. Aí onde entra a diferença é que para eles aqui é a manifestação clínica, né? Aí tem aquelas mulheres, onde eles falam da manifestação, afeta mais aos homens. Se usa mais esse termo pelo fato de que quando a gente tem muito mais mulher com apenas um cromossomo afetado do que os dois. Então, a probabilidade de manifestar os sintomas clínicos na mulher
é mais baixa quando ela tem o cromossomo, somente um cromossomo afetado. Isso, que aqui a gente acaba chamando de portador, né? Portadora, Eu acho que assim, exatamente. no Brasil, pelo menos, a gente tende a chamar de portador, por quê? Porque portador vem carregado com a ideia de não manifestar sintoma, ou Exato, seja, de você ter alteração genética, né, que vai ser num X só, exato. mas você não manifestar sintoma. Agora, tem três maneiras que a mulher pode manifestar sintoma. Uma é a maneira mais óbvia da gente pensar, que seria se ela tiver os 2x dela alterados, né? Ou seja, se ela recebeu da mãe um X alterado com deficiência de G6PD e recebeu do pai também. Então, ela tem os 2x, ela pode ter manifestação clínica, né? Outra maneira é se ela tiver dois tipos de mutações diferentes para G6PD, ela também pode manifestar, tá? E uma terceira possibilidade, mas assim, mais difícil de explicar, tem um fenômeno genético que chama, enfim, o termo é lionização, mas é como se fosse a inativação de um X. Exato. Então, se por acaso a mulher tiver inativação daquele X. Tá mudo. Ficou mudo, doutora. Eita, Tinha ficado desculpa. mudo, cortou um pedacinho. Ficou mudo, agora voltou. Tá, então peraí. Se a mulher tiver esse fenômeno genético chamado de lionização, que significa inativação de um dos cromossomos X, se for inativado aquele cromossomo saudável, né, que não tenha deficiência, vai sobressair o cromossomo que tem. Então é como se ela vai ter as manifestações clínicas da deficiência de CSPD mesmo. Então acho que a genética é por aí, né? É muito interessante porque eu não sei se você acompanhou, mas eu criei um grupo no Telegram, porém, assim, é um grupo educacional. E a segunda aula que eu postei foi exatamente sobre a herança genética e eu falo É. sobre a isonização do Ah, cromossomo X. isso é muito legal, assim, é muito claro, é muito difícil de explicar, né? Mas é mais ou Uhum. menos isso. E Sim, é muito interessante a gente saber isso, né? Para entender exato. direitinho, então, porque A até primeira vez que o áudio cortou de novo. O áudio tá sem áudio. não, né? Ou não entende como mulher pode ter manifestação clínica. Exato. Então, acho muito legal Isso. entender mesmo a parte genética, assim, para a gente conseguir aí raciocinar. Exatamente. E lá em 2014 que eu ouvi pela primeira vez essa expressão, né, da desativação aí do cromossomo X, que foi quando eu fiz a investigação genética no Arthur e depois confirmei em mim e tal. E o geneticista que trouxe esse tema para mim. Ele trouxe esse tema. Foi ele até que me mostrou o tema da reprodução tardia. Foi até engraçado que na época eu fazia entrevistas no blog com alguns profissionais da saúde. Teve uma em Brasília que ela questionou, de onde você tirou isso? Por que você inventou esse termo? Eu falei, gente, mas eu não inventei É nada. mesmo! Não, Eu falei, não, o isso super geneticista, existe. até do Rio também, que eu sou do Rio de Janeiro, Dr. Cláudio Batista, ele trabalhava na época lá no DLE de Copacabana, não sei se ele ainda atua lá, mas ele que trouxe o termo para mim, ele foi a primeira pessoa na vida que eu ouvi falar em reprodução tardia. Aí eu comecei a reproduzir a palavra, né? Continuo com a reprodução, né? Fui passando adiante a informação. E foi muito engraçado, porque essa doutora, esqueci o nome dela, acho que é Suzana, Silvana, não lembro. Ela foi indignada, porque ela fixou que eu criei. Eu falei, gente, eu não criei, não. Foi o doutor tal lá, eu só estou passando a informação que ele me deu adiante. Né? Porque em Brasília existe uma falha que eu acredito muito grande em relação à deficiência, que eles alegam que ela, depois dos 2 anos, pode sumir. É mesmo? Exato. Alguém fala isso? Fala. As palestras de Brasília, eles É falam que mesmo. se você faz o exame de dosagem a partir dos 2 anos e não apresentar a baixa da enzima, é porque sumiu, é porque não tem. E não é isso. A questão é que dentro do Brasil a gente tem a variante mais branda. E essa variante pode chegar a nível normal. Foi exatamente o motivo pelo qual eu fiz o teste genético do meu filho. O Arthur, com 6 meses, ele teve o diagnóstico no teste do pezinho. O segundo exame deu normal. Aí depois o terceiro exame dele O segundo dele deu normal? deu normal. Aí o terceiro exame deu no limite. Só que eu já estava estudando a deficiência, já estava lendo. Aí quando eu li sobre variantes e vi a porcentagem da variante branda, eu falei, e se Aí for você a achou que variante valia a pena, branda? né?
Isso que Exato. você falou é interessante para a gente saber que às vezes, né, tem esse falso negativo, ou seja, o paciente tem a deficiência de G6PD, só que se ele estiver hemolizando ali naquele momento e você Também. fizer o teste pode vir falsamente negativo. Então Exato. você vai achar que a criança, né, que o bebê não tem deficiência de Sim. G6PD, mas na verdade é porque você colheu o teste durante a No hemólise. período. Exato. É por isso que a gente sempre dá a dica: não faça a dosagem se a criança está com uma gripe, se a criança está com qualquer coisa, É, uma virose, não faça a dosagem. exatamente, Porque vai exatamente. calhar de vir um falso negativo aí. A primeira Exatamente. hematologista que cuidou do Arthur, ela falou para mim, ela deixou bem claro: ela, Nilza, é muito mais fácil um falso negativo do que um falso Muito positivo. mais, é. Porque uma vez que a criança, ela realmente ela tem a deficiência, vai dar abaixo. Por ter a variante branda no Brasil, que é mais de 95% da população tem a variante branda, né, deficiente, tem essa questão. A enzima pode chegar ao nível normal. A do Arthur teve exame dele que ultrapassou 4, 5 pontos acima Na da verdade, assim, glicerina. a explicação em relação a vir normal, né, a dosagem de G6PD durante a hemólise é porque aquelas hemácias ali que tem que tem a G6PD em menor quantidade, elas têm mais susceptibilidade para hemolizar. Então, numa crise Exato. de hemólise, essas que têm a G6PD bem baixa, elas vão ter saído da circulação, né? Exato. Então, na Vai verdade, é permanecer. mais ou menos essa a explicação. E aí você, enfim, vai estar produzindo reticulócito, né? Novas células. Exatamente, exatamente. Então é muito importante ficar atento a isso, né? Eu sempre falo para as mães, dosagem é normal, não descarta a deficiência. Depois que você teve um diagnóstico no teste do pezinho ou um ou outro baixo, não descarta se vier outro depois dos 2 anos. O que você vai fazer? Vai recorrer ao teste genético, ou se não tem condições, porque infelizmente não tem pelo SUS, é fazer um exame clínico aí e fazer uma dosagem mais para frente. Mas Na verdade, descartar. isso é legal também de falar, né? O teste genético, assim, até nas últimas literaturas, tudo, ele não é um teste que você fala assim que ele deve ser indicado para todo mundo. Né? Não. Mas, por exemplo, nesse caso que você citou até do seu filho, Exato. aí ele tem indicação. Sim. Por quê, né? Por exemplo, veio um teste do pezinho alterado. Aí você foi fazer o teste confirmatório. E aí veio normal, mas você tem a suspeita clínica, né? De deficiência Exatamente. de G6PD, aí vale você fazer o teste genético, que aí você consegue fazer o diagnóstico sem dosar a enzima, né? Uma A outra enzima. maneira de fazer o Exato. diagnóstico. Mas assim, por Principalmente. enquanto, eles não orientam, né, que seja feito para todo paciente. Então, assim, é mais para a Sim. família que quer saber, né? E também nesses Exatamente. casos. Ou, por É o que eu exemplo, falo para as mães. Se você tem já, tem mãe que dosa aí de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, nem tem necessidade de fazer isso tudo. Não tem necessidade de furar a criança tanto assim. Mas se você faz uma vez ao ano e com 2, 3 anos ainda consta essa baixa, para! Você não precisa nem mais dosar a enzima. na É verdade, deficiente, pronto. exatamente, tem o diagnóstico, né? Você faz o diagnóstico, precisa confirmar. Mas no acompanhamento do paciente não tem indicação de ficar fazendo, né? Na verdade, você vê ali se ele realmente se mantém sem anemia, se ele não tem sinal de hemólise, né? Esse tipo de coisa. E como ele fica Exatamente. clinicamente, que eu acho que é o mais importante, né? É Sim. como esse paciente se comporta clinicamente. Exatamente. O Arthur, até 1 ano, ele teve muitos picos de hemólise. E foi onde, para mim, eu falava, a hematologista Nânios, eu acho que não tem, não. Eu falei assim, mas você mesma me disse que era raro um falso negativo. Então, alguma coisa tem. Então, a gente tem que recorrer ao genético, principalmente porque ele tinha um quadro clínico que apontava ali, né, que Sim. tinha, sim, uma deficiência ali. Então, é muito importante isso. E outro ponto também, gente, meu marido está na cozinha, não sei se vocês estão ouvindo barulho. Tá atrapalhando? Não tá atrapalhando, não. Pra mim, não. Não Tá. sei pra vocês. Ele tá vindo alguma coisa no celular dele, tá muito alto para mim. Espero que não esteja atrapalhando. Então, assim, é muito importante fixar uma coisa. A partir do momento que você tem um diagnóstico através do teste do pezinho, faz o seu acompanhamento, mas tenha na cabeça também que deficiência de SSPD não quer dizer que é uma criança clinicamente doente. Não é.
Não Até é. porque a maioria, né, é assintomática, ou seja, a Exato. maioria não tem um sintoma ali o tempo todo, né? Pode ter sintoma Sim, só em caso de crise de hemólise. Então, a gente não, exatamente isso que a exatamente. Nilce falou, a gente não precisa esperar alterações clínicas para pensar nisso, né? Até porque a Com maioria dos certeza. bebês, dos pacientes, não tem sintoma. Não vai apresentar, a não ser que você. Ah, vamos lá, vou testar, né? Vou sair dando tua É, restrição. aí, é, Ah, uma hora vai vir, né? Uma hora a é, conta bate, né? A gente diz, no popular a gente diz assim, uma hora é. a conta chega. Então, E assim, não aí, adianta. Né? Essa coisa também do que, ah, não, porque eu dei paracetamol uma vez e não fez mal. Não pode não ter feito mal aparentemente, mas e o organismo também, né, doutora? Como que a é. gente vai saber? Como que você vai medir Eu como que tá fiz o organismo? até essa semana, né? Esses dias eu fiz até um meme para postar no Instagram mesmo que eu achei engraçado. É, uma carinha assim de uma menina e aí falando quando as mães me dizem que deram, enfim, os corantes lá que não podem e não, e é tipo a criança não morreu. Aí, pô, mas é para morrer? Como assim, né? As pessoas têm mania disso, mas A Dani até colocou um meme desse aqui no perfil, né? Era pra morrer, a cara do bebê, tipo exata, assim, era pra morrer. Mas exatamente. é, mas é. É uma coisa que eu acho muito importante a gente estar sempre ressaltando, e principalmente um pedido que eu faço aos profissionais mesmo da saúde, é trazer essa simplicidade do diagnóstico, sabe, doutora? Porque ela é muito simples de lidar. É, eu acho Sim, que o sim, sim. Eu acho que, assim, as mães, não sei, a experiência que eu tenho, né, como médico, as mães chegam 95% ou para não falar 100%, chegam muito assustadas, sabe, com o diagnóstico, e o que, que é isso, e como é que vai ser, o que o meu filho vai ser. Eu falo, olha, pela minha experiência, tá, e eu tenho bastante paciente com deficiência de SSPD, a maioria deles tem um curso tranquilo, sabe? É, assim, dá pra gente lidar super bem, ele vai ter uma vida normal. Eu sempre tento, assim, acalmar mesmo e mostrar a realidade que eu vejo, né? Claro, fazendo todos os cuidados, né? Se informando, sabendo o que que pode causar hemólise e evitando, mas assim, a maioria tem um curso super normal, super tranquilo, né? E eu Eu costumo pensar que o que causa é o desespero, e o que vai deixar a gente nessa zona do medo é a falta de informação. A partir do concordo momento que a gente tem perfeitamente, Nilza. informação, quando a gente tem informação, meu filho amanhã completa 9 anos. 9 anos. Ah, que legal, É uma parabéns. criança sadia, uma criança esperta. Hoje eu conversei aqui no Mães, aqui nos stories, mostrei ele um pouquinho, sou babona, choro. Ah, que E assim, legal. são 9 anos, sabe? Ele teve um quadro de asma crônica, né? Quando a gente saiu do Brasil, ele tinha 4 anos e ele foi diagnosticado. E no Brasil ele era tratado como uma criança com asma crônica. Asma de tipo assim, a gente batendo ponto-socorro de madrugada, com a saturação dele é 88, Ai, 89. Era horrível. E eu falava para as mães, desde sempre eu falava, gente, a asma do Arthur é o meu pesadelo, não é deficiência de SPD. A com asma dele é certeza, o meu tem muito mais pesadelo. chance de complicação, Tá? né? Com certeza. Então, assim, a deficiência de SSPD hoje eu vejo ela muito como um aprendizado, sabe? Te ensina a ter mais qualidade de vida. Porque quando a gente pesa as restrições, principalmente alimentar, gente, o que é restrição alimentar? Eu sempre falo isso também. Eu acho que, Exato, na verdade, assim, você fazer a restrição, gente, é você estar praticando uma alimentação saudável, na verdade, né? Se você parar para comer só o saudável, o que tá ali da natureza, né? Não tem nenhum exatamente. problema, você pode comer tudo, exceto o feijão de fava, né? Mas assim, você pode Sim. comer tudo. Então, assim, é uma alimentação, na verdade, saudável. É porque, né, Com a gente sabe que certeza. atualmente a E ainda alimentação tá meio assim, desgringolada, a gente usa muito com certeza. industrializado, né? Tudo. Mas se você Sim. parar para ter uma alimentação saudável, é isso. Só um minutinho. Beijo. Então, assim, e um ponto que eu falo sempre, desde que eu fundei o Mães, eu falo, gente, ainda que você queira dar uma bala, um sorvete, pode, porque tem liberado. Então, é algo tão simples, sabe? Quem lidar com a PLV, que é a alergia à proteína do leite, é muito mais complexo do que a deficiência em si. A restrição é muito mais pesada em si. Acho que um ponto importante também para a gente tocar, que eu falei agora, né, de APLV, da restrição, sobre a questão da amamentação, doutora. Eu acho que não seria nem muito o foco de hoje, mas falar um pouquinho dessa parte. Não, então, Porque é uma dúvida muito grande. muito frequente, né? Então, o que que acontece?
A gente sabe que parte ali, né, do que a mãe consome, então, tanto de alimento, de medicação, de tudo, né? Passa uma parte para o bebê, né? A gente não sabe o percentual exato que passa, quando aquilo deixa de estar presente no leite, né? Não tem estudo assim nesse grau. Então, assim, daqui a 2 horas pode, não tem esse tipo de estudo. Mas como a gente sabe que uma parte passa, né, obviamente pelo leite, passa para o bebê, a orientação é que enquanto o bebê está em aleitamento, principalmente aleitamento exclusivo, né, ou seja, aquele bebezinho que só mama, ele não consome ainda, né, nenhum alimento, que a mãe tem as mesmas restrições, né, porque aí a gente evita que a criança, as restrições da criança passem para ela através do leite, né? Então, assim, eu sempre oriento isso. Uma das mães, né, uma das meninas da equipe, no nosso grupo de administração, até citou uma coisa, né, gente? Só para pensar. Se as mães que têm bebês com alergia alimentar precisam fazer rigorosamente as restrições, porque sim, as crianças são afetadas, tem todo aquele reações da alergia, outras chegam a ter Gente, choque até por anafilático. exemplo, a gente sabe que. E até, por exemplo, álcool, né? Mãe amamentando, álcool, droga, mesma coisa, né? Assim, em proporções diferentes, óbvio, mas mostrando. Se não passasse para o leite, não teria problema, né? Usar essas drogas ilícitas, enfim. Nenhuma mãe Então, precisaria eu acho que restringir. o pensamento é por analogia, por isso que a gente Exato. fala para as mães fazerem aí as mesmas restrições, né? Com certeza. É aquilo, não entrar na neura, mas também é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? A Sim. amamentação é algo tão que vai envolver muito mais a alimentação, se a gente parar para analisar, e a outra coisa que vai trazer benefício para a própria mãe, E assim, né? acho que é aquilo, assim, nossa, eu tô amamentando, sei lá, sem querer, eu vi, eu não sabia, eu fui comer um negócio, aí quando eu olhei tinha um corante restrito. Assim, gente, também não é pra achar que por isso vai acontecer uma hemólise grave, seu filho vai parar no hospital, não. Você vai prestar atenção nele, você vai procurar, vai ficar atenta, vai procurar os sinais de hemólise que o seu médico te orientou, vai ficar atenta. Se tiver qualquer coisa diferente, vai entrar em contato com o médico, vai levar na emergência. Agora, às vezes, é uma quantidade muito pequena que realmente pode ser que não dê nada. Isso não é para vocês pegarem isso e ficarem consumindo, mas para ter consciência que numa situação de exceção, assim, poxa, foi sem querer, quando eu vi, não se desesperar. Usar o seu conhecimento e observar, né? Meu filho está apresentando aí alguma clínica de hemólise, algum sinal de alerta, né? Eu acho que é por aí. Outra coisa interessante aí, já que a gente começou a falar um pouco das restrições, eu acho que é assim, gente, as listas são diferentes, sim, tá? Se você pegar 10 listas de instituições diferentes, né? De hospitais dentro do Brasil, fora do Brasil, até mesmo dentro do Rio de Janeiro, são diferentes, tá? Por quê? Tem estudos diferentes, tem estudos que mostram que uma medicação, por exemplo, não é prejudicial, mas tem outros que colocam como prejudicial. Então, assim, na dúvida, sabe? Olhe a lista, né? E na dúvida, eu acho que troca com o seu médico, sabe? Entre em contato, olha, meu filho foi diagnosticado com tal coisa, prescreveram isso aqui, mas eu tô com uma lista que pode, que não pode, enfim, o que eu faço, né? Qual é a orientação? Mas as listas realmente são diferentes porque tem estudos diferentes, tá? Que mostram. Não existe uma lista oficial nem dentro do Brasil e também nem estipulada fora do Brasil pela OMS. Não existe, tá? É totalmente diferente. Hoje mesmo teve uma mãe que me procurou no direct porque ela queria uma lista em inglês porque ela está se mudando para a Irlanda. E o que eu oriento é o quê? Hoje eu moro aqui nos Estados Unidos. O que eu fiz? Eu trouxe a minha traduzida? Eu trouxe. Quando eu cheguei aqui, veio aquele choque da realidade da cultura e também do parâmetro de estudos daqui. Aqui nos Estados Unidos tem medicação do Brasil que não tem aqui nos Estados Unidos. A lista tanto dos medicamentos quanto dos corantes é totalmente diferente. A própria dipirona, que aqui a gente usa, dipirona, né, Novalgina, que a gente usa muito para febre, nos Estados Unidos vocês não usam, né? Então, assim, tem isso mesmo. Aqui quem entra com dipirona no país é considerado contrabandista. Aí, gente. E aqui a gente usa pra caramba, né? Realidade, a gente sabe, a gente usa muito. Exato. Então, assim, é importante ter essa lógica que a doutora falou, ter essa consciência de que você tem que trazer o conforto para você. Seu médico te traz confiança e conforto, converse com ele. Ele acompanha uma lista que para você é mais ampla, ela é mais reduzida.
conversa, veja o ponto de vista desse médico. É uma coisa que eu sempre deixo bem claro, gente. Não existe o dono da verdade. Não existe o quem sabe mais, quem sabe menos. Olha quem chegou. Olá! E aí, gente? Olha aí para mostrar para todo mundo como ele tá grandão. Tudo Muito bem? grande, saudável. Que graça. Amanhã é seu aniversário, né? Parabéns! Você não pode ver uma câmera. Gosta de fazer cara de boca. Adora. Deixa eu muito terminar, tá? Fala aqui no canto, vai. Muito lindo, Nilza. Parabéns. Obrigada. É isso que você falou, exatamente. Não existe o dono da verdade, né? Até porque, gente, assim, tudo que sai, né, é baseado em estudo. Primeiro que tem coisas que não dá pra gente fazer estudo clínico, assim, né? Porque não seria aprovado. E segundo, que tem estudos diferentes, em países diferentes, com populações diferentes. Então, acho que é somar informação, né? E na dúvida aí, realmente consultar seu médico, né? Tirar suas dúvidas. Que mais? Então, a gente já falou, né, da frequência. A deficiência de G6PD atualmente, ela atinge 400 a 500 milhões de pessoas no mundo, né? E a gente tem visto mais aí por causa do teste do pezinho. Mas isso que a gente falou no início da live, não é que esteja havendo um aumento, né? A gente tem feito mais diagnóstico por causa do teste do pezinho, né? Uma coisa super importante também que eu acho que a gente ainda não falou é em relação às variantes, né? A entender que, na verdade, cada paciente vai ter um comportamento clínico. A gente não tem que esperar a mesma coisa de todos os pacientes que têm deficiência de 6PD. A gente sabe que tem variantes distintas. E o que isso significa? Tem uma variante que vai ser mais grave, então o paciente que tem essa variante mais grave, a gente sabe até que ele pode ter já anemia, tá? Em todo o hemograma dele, independente dos gatilhos de hemólise. Então ele pode ter até uma anemia crônica, né? Com hemólise crônica. Tem outros pacientes que, apesar de não terem anemia ali sempre no hemograma, fazem a hemólise crônica. Eu sempre tento explicar isso na consulta também, né? E assim, o que significa hemólise crônica? Na verdade, a gente fala muito mais da hemólise aguda por conta dos gatilhos, né? Então, de uma infecção que a gente não tem muito como controlar, né? Então, a criança pegou uma pneumonia, pegou um resfriado, pode hemolizar sim, né? Por aquelas medicações, né, que são restritas, que não devem ser feitas, também pode ter hemólise, pelo feijão de fava e por alguns dos corantes, né? Então, a gente fala muito mais disso. Mas tem um paciente com a variante grave que é independente dele, né, ter, assim, sofrer esses gatilhos, ele pode ter essa hemólise, ou seja, pode continuamente estar havendo ali a destruição das hemácias. E aí, isso, cada paciente vai ter uma gravidade, né? No Brasil, a gente vê muito mais os pacientes com variante mais leve, né? Mas, assim, é um país muito miscigenado, né? Então, assim, a gente não pode dizer, não, no Brasil só tem paciente leve. Isso não existe, né? Não, pode ter de tudo. Uma porcentagem mínima, mas tem uma porcentagem. Exatamente. E assim, eu acho que a clínica que tem que guiar mais a gente, né? Assim, se a gente vê se o paciente tem anemia no exame, se quando pede ali os fatores de hemólise, ele tem uma hemólise crônica ou não, ele não tem nenhuma hemólise, né? E realmente acompanhando. Sim. Exatamente. É aí que entra também, né, o olhar do clínico, do próprio profissional, né, de entender. A gente tem a Fernanda também aqui como ADM, e o Felipe dela fez recentemente o teste genético, porque o quadro dele... O Felipe é o que tem deficiência de G6PD e APLV? Uhum. A gente diz que o Fê ele é fora da curva, porque ele é variante branda, porém, eu acho que de todas as crianças que a gente tem o teste genético da variante branda que eu conheci dentro do Mães, né, que são ele foi o que teve mais crise, né? Já ficou grave. grave. Tem mais crises. E o próprio Dr. Sérgio, que é o hematologista dele, foi recorrer ao genético para identificar a mutação, porque, tipo assim, não, peraí, eu tenho aí não sei quantos, trocentos aí pacientes com a deficiência. Digo que praticamente todos devem ser variante branda. E vem essa criança fora da curva, vamos lá, ele é variante severa. Aí fez o teste, surpreendentemente, ele é variante branda, mas com um quadro clínico mais grave, hemoliza muito mais fácil por infecção, Felipe. O Arthur, até um ano, ele apresentou 3 hemólises diagnosticadas mesmo, da gente ir para emergência, ok, é hemólise. A primeira foi pelo paracetamol, com 2 meses. A segunda e a terceira foram por infecções também.
e antes de um ano, foi aonde também a gente estava ali com. Mesmo ele estando sadio, fazendo a dosagem, a dosagem dele dando alta. Peraí, não, tem alguma coisa errada. E os exames clínicos mostrando que não tinha hemólise. Então, peraí. Ele hemoliza, mas o exame deu normal. O que, que é isso aí? Foi onde a gente E aí também ele fez o genético, ao né? genético. Então, assim, o médico vai ter esse olhar clínico. Se o seu médico não pediu o genético, não é que ele é um má profissional. Não, ele não vê uma resposta clínica para isso. E E no, uma assim, no, coisa que é no, no importante próprio ressaltar, guide, no próprio guideline, não guideline, né? No próprio up-to-date, que pega todas as revisões, né, mais novas e tudo, ele realmente fala, o teste genético, ele não está indicado para todos os pacientes. Então, assim, é não, isso. Claro, gente, se você, não, a mãe quer porque quer fazer, vai fazer. Mas, assim, se for você pela tem indicação dinheiro, do médico, não está exato. indicado para todo e qualquer paciente, tem indicações Olha, específicas. Esse caso que a Nilza falou, por exemplo, do filho dela, né? Que tinha um teste do pezinho positivo, confirmatório negativo e clínica, fazendo crise de hemólise. Opa, tem alguma coisa errada, né? Vamos fazer então aí o teste genético para ter certeza. E aí confirmou o diagnóstico, né? e o engraçado é que quando eu fui recorrer ao teste genético do Arthur, aí eu fui investigar mais ou menos como que funcionava para se realizar o genético, porque para mim foi assustador, né? Tinha um aninho ainda, 1 ano e 2 meses, quando a gente realizou, 1 ano e 4 meses mais ou menos. E na minha cabeça eu fiquei assim, né? Eu, como mãe, né? Eu digo que a culpa é minha, eu visto a carapuça, por quê? Porque fui eu, a gente tinha só a página na época no Facebook e o grupo do Facebook. E eu fui lá dar todas as informações para as mães. Não, olha, vocês podem fazer o genético sim pelo plano de saúde, é só fazer isso, isso e isso. Doutora, eu acho que eu causei um reboliço tão grande dentro do Brasil Ai, naquela época que os planos começaram a recusar e houve uma nova resolução aí da Anvisa. caramba! Aí o que que eu falo para as mães hoje? Gente, pelo amor de Deus, só faça, só recorra ao genético se você realmente precisar. Por quê? Porque às vezes quem realmente precisa acaba Pode não acabar conseguindo não a conseguindo. aprovação. Eu me senti mal depois, eu me senti mal. Hoje eu tô irritada. Aí, gente. Mas não, mas é bom, assim, eu acho que é muito legal, né? Essas lives para as famílias ficarem mais esclarecidas. Então, Sim, entender mesmo, né? Que tem criança que vai ter indicação de fazer, e aí vale a sim. pena, né? E aí vai ser pedido. Exato. Vai lá e briga com o plano, porque você tem direito, você precisa ter. Exatamente, Agora, se você exatamente. não tem, se a dosagem já está ali dando que é deficiente, mas a variante. Gente, ok. Digamos que menos de 5% da população pode ter, no Brasil, pode ter a variante mediterrânea, a variante severa. Então, assim, olha para a tua árvore genealógica. Eu posso Não, te dizer, assim, pô, se teu filho passou de um ano, nunca teve crise de hemólise, nunca precisou internar com isso, assim, não é que é não possa branca. ter, tá, gente? Nada na medicina é nem nunca, nem sempre, mas Exato. assim, passou de um aninho, bem, não teve que internar, não teve crise, né, de hemólise, Não é teve um quarto clínico. improvável que seja uma variante severa, né? No primeiro ano de Branca, idade, branca. teria aí algum tipo de manifestação, né, que a gente pensasse Exatamente. assim, ser mais, que sugerisse mais a variante severa. Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender um pouquinho que existe uma parte burocrática e não tem para onde fugir. E eu digo, quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, que a gente tem muita visão assim, de que, não, no Brasil é mais difícil, no Brasil é tudo. E não é, gente. Aqui nos É. Estados Unidos, teste genético. Ninguém vai falar do teste genético, ou se Não, falar, não. vai pagar uns tantos de thousands dólares por aqui Assim, que. gente, claro que a gente não sabe também aí no futuro, de repente, se vão liberar para todo mundo, né? Eu acho que, Sim, poxa, o mundo tá aí para evoluir, né? com Para certeza. estudar, enfim. Então, quem sabe no futuro. Eu acho Assim que. como o teste do pezinho não tinha e agora a gente já tem a possibilidade, a gente Exatamente. sabe que vai entrar no SUS ampliado. Então, assim, poxa, as coisas também vão caminhando. Não sei se a Sim. orientação pode ser que mude, mas no momento, né, não é indicado para todos os pacientes, tem indicações Eu, específicas. eu costumo pensar uma coisa, a gente tem que viver o agora. Né? Viva o agora, entenda a deficiência no agora, sabe? Mas meu bebê só tem 2 meses, é você quem faz a restrição? Aprenda você a fazer a restrição. Porque você vai aprender para você, você vai saber para o teu filho, porque a restrição não vai mudar, Exatamente. entende? Eu não posso tomar tal coisa, não posso comer tal coisa. Ok, meu filho também não vai poder isso, meu filho também não vai poder tomar aquilo. Pronto! Quando Outra iniciar a coisa, introdução assim, alimentar, eu acho que a gente pensa muito, não sei, né? Eu sou mãe, então a gente sente um pouco mais ali, né, a questão do filho. Eu acho que a gente sente muito, assim, no diagnóstico, tipo, poxa, mas meu filho não vai poder tomar e comer isso, 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 mas ele vai sofrer tanto e tal.
Você quer, assim, gente, eu acho que primeiro a gente tem que pensar, na verdade, ele nunca vai ter. É diferente quando você come tudo e aí do nada você tem que parar de comer coisas que você já comeu, que você já está acostumado, que já estão no seu hábito de vida, seu hábito alimentar. É muito mais duro, né? Porque, enfim, você já está acostumado, você experimentou. Outra coisa é, Exatamente. gente, desde criancinha, né? Você vai É conversando, vai hábito. explicando. A criança, na verdade, nunca experimentou várias coisas, né? Aquele Sim, biscoito, não sei o quê. Então, assim, é diferente, né? Eu acho que é menos sofrido, sem desvalorizar, com assim, poxa, mas certeza. ele vai ver o amiguinho. Claro, claro que tem isso sim, né? Em alguns momentos isso vai ser chato e pode ser socialmente chato mesmo, mas assim, não é o sofrimento que a gente imagina quando recebe o diagnóstico, né? Porque, na Exatamente. verdade, é uma criança que cresceu ouvindo aquilo Sim, e não faz aquilo fica não um fazendo hábito. parte. Vira um hábito, É exatamente. como levantar e escovar o dente, é um hábito da vida. Eu digo hoje, ó, o Arthur vai fazer 9 anos amanhã. Ele foi chupar o primeiro pirulito dele com 4 anos. Porém, antes dos 4 anos, ele nunca tinha dado uma crise de choro, uma blá, blá, porque eu quero pirulito, eu quero pirulito. A única vez que eu me lembro que ele chegou a ficar meio assim, o que que é isso? Eu tava com uma bala, peguei a bala, furei e coloquei no... Ai, pirulito, toma aqui, ó, você também tem um. Fiz bem assim. Comprei quando ele tinha 4 anos, comprei o pacote da Chupa Chups que vinha 50. Aí vai a mãe toda feliz, porque é a gente que coloca o peso. A gente Sim, coloca o sim. peso da dor, o peso do medo, da insegurança, do coitado. É a gente, não é eles. Eles estão crescendo com aquilo. Então, na cabeça deles, é E normal. É acho que como assim, que quanto melhor, quanto mais a mãe entende, tem informação, né? E quanto melhor ela, a mãe que eu digo, gente, desculpa, é mãe, lida. pai, né? A família ali, os cuidadores. Sim, Quanto mais tranquilo aquilo é para eles vai entendem e ficar levam assim. aquilo de boa. Mais a criança vai ser de boa para a criança, sabe? A gente transmite Exatamente. muito, né, para os nossos filhos, assim. Exatamente. Então, acho que é super importante mesmo. Que mais? Muito. Outra coisa que Só, eu acho só, legal. só contando rapidinho, contar Fala, rapidinho essa fala. parte do pirulito. Aí comprei o pacote com 50 pirulitos. Ele chupou um, dois, nunca mais chupou. Eu que acabei com o pacote todo dele depois. Aí me Tá mudei pra cá vendo? dos Estados Unidos. Quando encontrei os chupa-chups aqui, fui eu de novo, toda feliz de comprar o pacotão. Quem comeu foi a gente, E eu, meu ele nem marido, mais ligou, tá velho, e ele vendo? nem ligou. Aí, agora, com 8 para 9 anos, há uns um mês atrás mais ou menos, a gente estava no carro, o meu mais velho tem uma mania de chupar chiclete, assim, acho que até vício. Tem gente que é viciada em Coca-Cola, meu mais velho é viciado em chiclete. E o Arthur olhou porque ele nunca comeu um chiclete. O Arthur nunca comeu. E ele olhou e falou: eu posso esse? Aí eu peguei e falei: não, filho, você não pode. Ok. Mas tem algum que eu possa? Aí eu peguei e Ai, que perguntei: você quer gracinha. experimentar? Ele eu nunca comi, né, mãe? Eu falei: é, então a gente vai tentar achar um, tá? Encontrei, tem uma semana, encontrei um, dei pra ele mastigar. Mastigou. E aí, gostou? Tipo assim, sabe? Aquela coisa, eu acho que na cabeça dele até pensou, eu achei que era algo mais Achou que era muito extraordinário. melhor, é. Gente, Assim, hábito é sem muito, é uma drama. coisa muito importante na vida, né? A gente acha que não, mas imagina, ele não tem o hábito, né? Isso não foi dado pra ele o tempo todo. Você vê que ele lá Sem chupou o pirulito sofrimento. e nem ligou. Sem Porque não é uma sofrimento. coisa que, né? Ah, muito Exatamente, legal. sem sofrimento. Então é isso, sabe? Não ponha peso, um peso negativo de que, nossa, ou quando acontecer da criança pedir uma vez e não tiver aquilo dali, não faça drama, sabe? Ah, ok, você quer? Eu vou tentar achar pra você. Caça na internet, quando encontrar, encontrou. Não faça, não coloque peso naquilo. Porque Poxa, eu aquilo acho vai que ganhar hoje em dia força. vocês se ajudam tanto, né? Vocês dão tanta dica aí de, tipo, Sim, pirulito que pode, não sei o que pode. Poxa, a gente tem o privilégio de viver, né, na atualidade com tanta informação, né? Que a exato. gente encontra, assim, alternativas. Então, Com acho certeza. que isso é muito, muito bacana também, né? E Não, ajuda muito. e eu falo para as mães, aí no Brasil eu era feliz em questão de guloseima e não sabia, porque aqui nos Estados Unidos só encontra restrito. Aqui ele só come chocolate. É mesmo. Aqui era mais fácil. Aí é mais Aí, pra fácil. gente É ver, muito né? A mais gente fácil. acha que Estados Unidos a Aqui gente não. tem mais alternativas. Se for para Caramba! Califórnia, sim, porque lá tem as leis. Lá alguns dos. Como aqui cada. Não é nem cada estado, cada condado tem sua própria lei. Então, na Califórnia, já abrange uma boa parte, como a Europa, que já baniu vários corantes. Mas aqui não, eu moro na Geórgia. Então, aqui no estado da Geórgia, é corante artificial para tudo quanto é lado.
Eu Sabe tenho até que outra tomar coisa cuidado. nesse contexto que a gente está falando que eu acho legal, assim? Não sei, tá? A minha visão, assim, até como pediatra e como mãe, eu acho que desde o inicinho, gente, mesmo assim, mas ele ainda é tão pequenininho, ele não entende. Eu acho que a gente sempre tem que conversar, sabe? Explicar, filho, olha Sim. só, esse você não pode, porque Pra tá não tá disso, disso, sementinha. disso, mas vamos procurar outro. Acho que sempre conversar mesmo, sabe? Jogar limpo com a criança e, né, a criança é um ser Exato. humano, tudo, ela entende, ela tem uma capacidade de compreensão muito maior do que a gente imagina. Então, acho Uhum. muito legal, assim, falar tudo, né? E plantando a sementinha, que foi assim, ele tem super consciência, ele vai para as festas sozinho, ele tem as coisas da escola, tudo, ele participa. Ele vai para casa do pai de 15 dias, né? Porque eu e o pai somos separados, e é tranquilo, eu não sofro com isso, dele estar lá na casa de alguém e eu não estar perto, não sofro. Porque você Porque sabe ele que ele tem já consciência, entendeu, né? Ele já sabe mesmo. ele sabe. Claro A que é própria maiorzinho, professora, né, gente? No início, a mãe tem sim, que mas isso foi ficar desde atrás o de tudo mesmo. comecinho. Isso foi desde o comecinho, na Ah, própria muito escola bom. no Brasil. Ele foi para a escola desde os 3 anos. E já na escola no Brasil, a professora já falava como que ele separava as coisas, como que ele entendia. Às vezes ele falava, tia, eu não posso esse. Sabe? Então, Que assim, graça. porque foi plantado desde o É, comecinho, plantado semente é mais do que possível, gente. muito bom. Pode continuar, doutora, porque eu acabei falando demais. Não, é isso aí, muito bom. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da clínica, né? Assim, o que esperar, né? Então, descobri que meu filho tem deficiência de 16PD. O que eu tenho que esperar? Então, na verdade, a maioria, né, pode ser assintomático, ou seja, aparentemente, né, não vai apresentar ali nenhum sintoma, nada específico. Das variantes mais graves, né, mais severas, é aquilo que a gente falou. Então, ele já pode ter uma anemia ali que vai ficar crônica ou hemólise crônica, né? Mas na maioria dos casos, especialmente na variante branda, né? O que a gente vai esperar? A gente vai esperar a hemólise intermitente, ou seja, uma hemólise que aconteça por conta de algum dos gatilhos, né? Então, ou o uso daquelas medicações da lista, ou dos corantes, né, da lista, ou do feijão de fava, enfim, das restrições. E aí, hemólise fica uma coisa muito assim, né? Então, parando para a gente entender em termos fáceis. Hemólise é a destruição das hemácias, das células vermelhas do sangue. Então, o que a gente vai esperar se a nossa criança faz uma crise de hemólise? As hemácias estão sendo destruídas, né? Estão morrendo, né? Então, o que pode acontecer? Anemia, porque a gente está perdendo, né? Perdendo as hemácias, as células vermelhas. Então, pode ter anemia. O que a gente pensa com anemia? A criança pode ficar pálida, tá? Então, pálida aqui dentro, até você vai ver a palidez mesmo, tá? Se for uma anemia importante, você vai perceber que seu filho tá mais pálido. Pode ficar mais sonolento, tá? Em bebê dorme muito, tá, gente? Bebê recém-nascido realmente dorme muito, ou a necessidade de sono deles é muito alta. Mas assim, você conhece seu filho, né? Assim, ele tá dormindo mais do que o normal, e nas crianças mais velhas é mais fácil de você ver ali, poxa, a criança brinca o dia inteiro, tá dormindo, tá sonolenta, né? Então isso chama atenção, tá? Pode dar um ataque cardíaco, então como se fosse quando a criança tá com febre também, que fica com o coraçãozinho acelerado, isso pode acontecer, tá? E outras coisas que a gente tem que pensar em relação à hemólise tá destruindo as hemácias, então pode ter anemia. E um dos pigmentos de destruição da hemácia é a bilirrubina, tá? E o aumento da bilirrubina é o que dá a icterícia, que no termo mais popular a gente chama de amarelão, né? Mas é a icterícia. Então, isso também, a icterícia também é uma consequência da hemólise. E como é que, assim, visualmente, né, a gente pode ver a icterícia? Ficar amarelado, tá? É mais fácil de ver na esclera, que é o branquinho do olho. Então, esse branquinho ficar amarelado, mas o corpinho, a pele também pode ficar, tá? A urina sair escura. Quando a gente fala escura, não é um amarelo concentrado, não, mais amarronzado mesmo, tá? Então, realmente ali uma urina escura que chama atenção. Pode ter dor abdominal também, pode ter dor nas costas. De maneira geral, são esses os sintomas que quando a gente fala ali para ficar atento em crise de hemólise, né? Os sinais de alerta que vocês têm que ter são esses.
Então, assim, teve alguma coisa, por mais que você fale, poxa, mas eu não dei nada errado, tudo. Às vezes a criança está aí começando um quadro viral, né? Um quadro infeccioso, que às vezes ainda não manifestou nada clínico. Então, por exemplo, nada clínico da infecção, né? Então, às vezes, ainda não fez febre, ainda não reclamou da garganta, ainda não está tossindo, mas já pode estar mostrando aí hemólise. Então, né, levar para atendimento, enfim, entrar em contato com o seu hematologista. O que mais que podemos falar? Eu acho que o diagnóstico, acho que a gente falou bem aí por aí, né? Mas só isso, que a gente sabe que em alguns lugares tem o teste de screening que a gente fala, né? Que não confirma a deficiência de G6PD. Aqui até no Brasil eu nem tenho visto muito fazerem esse, não. Já tá fazendo quantitativo mesmo. Mas só para vocês saberem que existe, tá? O qualitativo, que ele não confirma o diagnóstico. Então, se um paciente tem o primeiro teste desse tipo qualitativo, a gente sempre vai pedir para confirmar depois o quantitativo, que ele fala mesmo, né, ali a atividade da enzima por grama de hemoglobina, enfim, mas ele dá mesmo o número ali com a atividade da enzima. E o outro confirmatório que a gente já falou bastante também é o genético, molecular, né, que é por coisa de DNA. Então, acho que de diagnóstico é isso, né? E isso que eu e a Nilza a gente falou, o bom senso, né? Poxa, veio um teste do pezinho positivo, outro exame negativo. Gente, vamos repetir. A gente já sabe que se o paciente está com hemólise ali naquele momento, pode vir falso negativo, né? Outra coisa aí do diagnóstico que eu acabei não falando dos sintomas, né, da clínica, às vezes a gente pode fazer, vamos supor, um paciente que fez o teste do pezinho, que não viu atividade de G6PD, uma icterícia neonatal, né? Então aquele bebezinho que fica amarelo ali, precisa ficar às vezes até na luz e tudo. Um dos diagnósticos diferenciais pode ser um mundo de coisas, tá, gente? Mas uma das coisas que a gente pode pensar também é a deficiência de G6PD. Exatamente. Outra coisa que eu não falei, que eu acho super importante, que eu acho que é uma dúvida e uma das coisas que mais apavora as mães em relação à clínica. Às vezes chegam assim no consultório, doutora, mas a falta da G6PD pode dar problema neurológico, pode dar paralisia cerebral. Acho que isso, porque assim, gente, o Google é maravilhoso quando a gente tem o filtro, quando a gente sabe o que a gente está lendo, ou quando a gente está lendo artigo, coisa científica, livro, mas tem um monte de coisa escrita ali que é balela, né? Que são coisas sem estudo, sem comprovação, que uma pessoa sem conhecimento pega e pode começar a escrever. Então, assim, a gente tem que ter muito filtro do que a gente lê, né? Mas, enfim, em relação a isso, qual é a explicação, tá? É o seguinte, a icterícia, né, que é uma das consequências da hemólise, que eu expliquei para vocês, que é o amarelo, ela acontece porque a hemácia, nesse caso, né, a hemácia destruiu, tá aumentando ali o pigmento de bilirrubina, e a bilirrubina não conjugada, indireta, que é a que aumenta nesse caso de hemólise, se ela não for tratada, então se a icterícia estiver muito alta e ela não for tratada adequadamente, ou seja, às vezes o paciente tem indicação, o bebezinho tem indicação ali de ir pro banho de luz, né? Às vezes até de fazer troca sanguíneo transfusão, né? Enfim, tirar um pouco, fazer a transfusão de troca. Se não for feito o tratamento adequado e a bilirrubina estiver muito alta, ela pode atravessar e atingir o sistema nervoso, né? Fazer uma encefalopatia por impregnação de bilirrubina. Mas, gente, atualmente é muito raro, porque, assim, os médicos fazem diagnóstico, o paciente vai para o hospital, vê que tem uma dosagem de bilirrubina muito alta e vai começar a tratar, tá? Então, na verdade, não é é uma consequência da hemólise, ok? Não é nada, assim, específico com a enzima em si. Só para vocês entenderem, que eu acho que isso é legal, assim, de entender. É o mesmo que ressaltar, assim, ter deficiência de G6PD não é ter anemia hemolítica crônica, né? São consequências que podem ser acarretadas, mas não é simples e não é fácil, como a doutora falou. Engraçado, doutora, que você estava falando do Google, né? A primeira coisa que eu fui pesquisar, quando eu peguei o teste do pezinho, a primeira coisa que apareceu para mim foi um artigo científico falando que a deficiência de G6PD é a maior causa índice de paralisia cerebral. Pense. Doutora, gente, não, eu acho que assim, igual, sei lá, às vezes seu filho tá com febre e aumento de gânglio, assim, gente, pode ser câncer? Claro que pode, mas assim, pode ser tantas outras coisas, sabe? Então, assim, acho que, né, a gente sempre tem que ler com filtro.
Mas, enfim, é importante saber essa questão aí de atingir o sistema nervoso central, né? A explicação é essa, assim, da encefalopatia. Não é que a deficiência causa, não. Ela vai causar, ela pode trazer uma icterícia, que pode trazer aí a bilirrubinemia, que pode desenvolver. Tipo assim, gente, sabe? São escadas, né? São como se estivesse escalando. E assim, em caso de não tratamento também, né? Então, assim, se você faz um acompanhamento, estuda assim, né? Se informa, sabe os sinais de alerta, de crise de hemólise, tudo, isso não vai acontecer. Com certeza. Né? Que mais? Acho que só para fechar aí, faltam 5 minutinhos, né? Só pra gente acabar, acho que falar do tratamento, né? Então, assim, a gente sabe que a gente não tem um tratamento específico, então a gente não tem um remédio, por exemplo, que a gente vai fazer e aquela deficiência ela vai embora, né? Como é genético, o paciente ele vai ter, né? Sempre essa deficiência de CSPD. E o que a gente tem que se basear no tratamento? O tratamento principal nada mais é do que evitar os gatilhos, né? Então, tem informação, não fazer as medicações da lista. Ou, gente, assim, isso está até descrito também no UpToDate. Às vezes, num caso extremo, não estou aqui para prescrever nenhuma medicação, nada disso, mas às vezes, num caso extremo, não sei, num caso de doença do seu filho, não sei, pode ser que em algum momento ele precise fazer, dependendo do risco-benefício, tá? Que ele precise fazer alguma medicação. Mas isso tudo, quem vai definir é o médico que acompanha ele, tá? Se não tem outra possibilidade, por exemplo, de antibiótico, sei lá. Enfim, então, mas isso está descrito, tá? Que em situações, enfim, extremas e tal, o médico pode avaliar, usar alguma daquelas medicações. Mas de maneira geral, né? A gente sempre tem que tentar evitar. O restrito não é proibido, não quer dizer que você vai usar como primeira opção, mas sim, existem casos de risco-benefício. O Arthur precisou em 2016 quando ele teve dengue. Né? Não pôde fazer uso do ibuprofeno, teve que usar paracetamol. Então, assim, foi assustador? Foi. Deu medo? Deu, mas foi necessário. É bom aí, ó. A Nilza falou um exemplo prático disso, de que às vezes, gente, né? Então, por isso que é bom você ter um acompanhamento, ter um profissional ali de referência que você pode tirar suas dúvidas, né? Sei lá, resolver sua angústia. Num caso, assim, que vai te orientar o que você vai fazer. Se você vai poder usar algum restrito, enfim, ou não. Exatamente. Então, o tratamento é basicamente esse, tá, gente? Ou, né, na crise de hemólise ali, aconteceu, meu filho internou com uma pneumonia, né, tá fazendo hemólise, tá com anemia e tal, a gente vai tratar ali a hemólise, né? Então, assim, é uma anemia grave, precisa de transfusão de sangue, né, a icterícia tá muito grave, enfim, isso aí a gente vai ter que tratar clinicamente, né? Provavelmente, se for uma hemólise grave, o paciente vai internar, né? E é isso. E outra coisa. Não posso prescrever medicamentos, nada disso, mas na hemólise crônica, tá? Nos pacientes que têm hemólise crônica, ou seja, aquilo que a gente falou no meio da live, que independente desses gatilhos, eles fazem hemólise, a gente tem uma medicação aí que está indicada, mas assim, ela não vai tratar, tá? A G6PD. É uma medicação que a gente usa em hemólise crônica, até em outros tipos de hemólise crônica, em outras anemias hereditárias que hemolizam cronicamente. Então, por exemplo, talassemia, esferocitose, a gente faz essa medicação. E nesse percentual, né, que tem geralmente a variante aí mais grave, que faz essa hemólise crônica, tá indicado fazer essa medicação. Mas que você não precisa fazer em pacientes que não hemolizam cronicamente, tá? Eu sei que tem muita gente que faz. Assim, não tem. Tem muita gente que faz também, não tem, meu Deus, nenhum malefício fazer, mas não tem indicação, tá? Realmente a indicação é para hemólise crônica. É isso, acho que. Quer falar um pouquinho do Covid? Nem sei se dá tempo, mas é pouca coisa. Traz um resuminho. É pouca coisa que eu li, tá? Do Covid em relação a G6PD. Mas os últimos estudos, o que mostraram, gente? Então, o paciente tem deficiência de G6PD, pegou Covid. Pode aumentar, sim, o risco de hemólise, mas assim como qualquer outro vírus, bactéria, infecção, tá? Não foi mostrado um risco maior de hemólise comparado com outros vírus, tá?
tem o risco sim, né, de crise de hemólise, mas não maior, não foi provado. Gente, Covid é aquela coisa, a gente sabe que os estudos estão vindo aí, pode ser que o que eu tô falando agora, daqui a, né, 2 dias não seja a mesma coisa. Mas o que saiu agora recente é isso, tá? Pode ter hemólise, não tem nada aumentado. Que mais? A gente não tá indicado aqui, né, no Brasil, fazer nenhum tipo de tratamento profilático aí, nem nada específico do Covid, mas a gente sabe que algumas dessas medicações que foram faladas são medicações restritas, né? E é isso. No caso, só a cloroquina, que eu acho que nem é utilizada na realidade, né? Eu acho que já foi até derrubada, até pela OMS. Não, mas como foi muito falado aí, né? Uma coisa que eu digo desde o início da pandemia, que eu falo para os pais a gente foca onde tudo começou de forma grave, Itália, né? Ok, na China, mas vamos focar em Itália, que foi quando deu aquele pico maior. Itália tem a maior incidência da variante mediterrânea, que é a variante severa, e a gente não teve quadros clínicos relacionados à piora pela deficiência de SSPD. Então, gente, levantar a mão pro céu, isso é importante também. Não teve nenhum, não tem, tá? Nenhum relato, assim, de paciente mais grave, ter um Covid mais grave por conta da deficiência de SSPD. Isso é importante também. Exato, gente. Então, acho que é isso, gente. Foi ótimo, Nils. Adorei aí o bate-papo. Foi muito bom. Eu amei também. Já tô ansiosa pra próxima. Quem sabe a gente consegue fechar uma por mês? Oi. Vamos marcar uma próxima assim. Foi muito bom, tá? Um prazer aí ajudar a comunidade das mães de CSPD. Fico muito feliz e contem comigo, tá bom? Obrigada a todos vocês. Eu vou voltar lá pro direct e continuar respondendo vocês até às 10. Vamos salvar aqui, tá? No perfil, a live de hoje. Vou pegar todos os contatos da doutora para quem é do Rio de Janeiro, quiser conhecer, quiser ir lá consultar. Prazer. Né? Então, vamos lá, que eu vou salvar aqui para vocês e vou deixar tudo na descrição aqui da live para vocês, tá bom? Obrigada a quem ficou até agora aqui com a gente. Mais uma vez, gente. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você. Foi um super prazer, Nilza. Um beijo. Boa noite aí pra todos. Bye, pessoal.